Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. One of the most important things that God has ever done. Uma das coisas mais importantes que Deus já fez foi justificar aqueles que aceitaram o Evangelho. E esta justificação é para sempre, por causa da suficiência e podemos até dizer da perfeição da obra do Messias. Ele saiu vitorioso e, como consequência, nós recebemos os benefícios eternos. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro dos Romanos, capítulo 3. Nesta passagem, Paulo vai apresentar um caso evidente para que corretamente nós entendamos sobre a lei e também como alguém se torna justificado. Na linguagem bíblica, há uma relação entre ser justificado e ser justo. Na língua em que foi escrito o Novo Testamento, em grego, é a mesma palavra. De forma que, quando somos justificados, nós nos tornamos justos e, por consequência, nós podemos estar num relacionamento com Deus. Nós seremos convidados a entrar em seu reino, onde nós passaremos a eternidade com Ele. É isso que Paulo quer revelar a esta congregação em Roma. E nós, hoje, temos o privilégio de também sermos capazes de ler e compreender essa maravilhosa mensagem de justificação pela fé. Então, vamos começar. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 3, e vamos começar no versículo 21. Mas antes, lembre-se do que dizia o versículo anterior, que nós estudamos no final da semana passada, onde Paulo fala abertamente que é óbvio que nenhuma carne, ou seja, nenhum ser humano, é justificado pelas obras da lei. Ao invés, exatamente como a Torá declara na vida de Abraão, veremos que se é justificado, que alguém se torna justo pela fé. Veja o que está escrito no versículo 21, onde Paulo diz, mas agora, ou seja, atualmente, no momento, por causa do que Yeshua fez, por causa da sua morte, do seu sepultamento e de Deus ter aceito o seu trabalho de salvação para nós ao ressuscitá-lo dos mortos, mas agora, independentemente da lei. Veja, isso não tinha nada a ver com aquele que cumpria a lei, que fazia a lei. Ele não poderia ter sido mais claro que isso. Novamente, versículo 21. Mas agora, independentemente da lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso quer dizer que você pode perceber os planos de Deus para a justificação. O seu plano para levar pecadores como você e eu e nos tornar justos. Você pode ver isso sendo testemunhado, revelado. Onde? Na própria lei. E também nos profetas, quando nós nos deparamos com o termo a lei e os profetas. Saiba que essa é uma forma coloquial quando nos referimos à Escritura, à Bíblia. Então, tudo o que ele está nos dizendo é isso. A Bíblia declarou, revelou, testemunhou que alguém se torna justo, que ele é justificado, o que envolve o perdão dos pecados, a graça de Deus. Não é pelas obras da lei. Ao invés, é independentemente da lei. A lei até revela, mas não faz parte dos meios. Ao fazer a lei, qualquer coisa ligada à lei não é a causa, não é um instrumento de salvação. Então, o que é? Olhe de novo no versículo 21. Mas agora, independentemente, sem a lei, a justiça de Deus se manifestou, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22. A justiça de Deus pela fé. Fé em Yeshua HaMashiach, para todos os que creem em Jesus Cristo. Essa fé observe o que diz, ela é
para todos e sobre todos. O que ele quer dizer é que essa é simplesmente a maneira grega de dizer é para todos, mas também está disponível, está sobre todos, ou seja, está acessível. Com essa mensagem, Deus deseja que ela esteja sendo proclamada em todo o mundo. De fato, quando lemos, por exemplo, em Mateus 24, do versículo 14, o fim não chegará. O fim desta era não virá até que esse evangelho seja totalmente proclamado a todas as nações da terra como testemunho. Que evangelho? O evangelho do reino. E por que ele é chamado de evangelho do reino? Porque ele é a mensagem, a boa nova, e ele conta como se pode entrar no reino de Deus. E nós entramos como justos, a justiça do Messias. Essa é a boa nova. Repetindo o versículo 22. A justiça de Deus pela fé. A fé no Messias e Yeshua para todos, para toda a humanidade. E sobre todos, está disponível para toda a humanidade. Mas observe aqui uma coisa bastante importante. Como eu posso ter acesso ao que o Messias faz? Está escrito que é aos que creem. Agora, quando nos referimos às pessoas que creem, voltamos a uma verdade da Torá, que é algo sobre o qual já falamos várias vezes, e que Paulo vai enfatizar daqui a algumas semanas, que é a passagem de Gênesis 15, versículo 6, onde fala o seguinte: Abraão acreditou em Deus. Exatamente essas mesmas palavras. Ele acreditou em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ou seja, Abraão conquistou uma nova condição, um novo status, como justo, não cumprindo a lei, obviamente, como aprendemos algumas semanas atrás. Aquela lei não foi dada até 400 anos mais tarde. Como Abraão poderia ser justificado, ser declarado justo pela lei? A lei não existia. E eu entendo que no judaísmo podem dizer que a Torá é eterna. Não existe fundamento bíblico para isso. De fato, nós sabemos que ela não é eterna, porque a Torá não estará na Nova Jerusalém. Como eu posso ter tanta certeza? Porque a Bíblia diz que não há nenhum templo. Os rabinos corretamente declaram hoje que, sem um templo, a Torá não pode ser mantida, não se aplica. Agora, não cometa o erro que a maioria das pessoas cometem, porque a Torá não é a causa ou instrumento da salvação. Eles simplesmente podem nos colocar de lado e dizer que isso não é relevante. Mas como veremos, Paulo não diz isso. Ele diz exatamente o oposto. Ele simplesmente diz que não é instrumento da salvação. Agora, olhe na última parte do versículo 22. Nesse anúncio, que é para toda a humanidade, que é extensivo a toda a humanidade, está escrito: porque não há diferença. Isso significa que o Evangelho, e somente o Evangelho, sem nenhuma diferença, sem nenhuma distinção, é o plano de salvação, o único plano para toda a humanidade. Sem distinção, significa que não há diferença entre judeus e gentios. Esse é o único modo de ser declarado justo por Deus, pela fé. Versículo 23. Veja, uma vez mais, surge uma palavra que aparece com muita frequência nessa seção do capítulo 3. É uma palavra que pode ser traduzida para o português simplesmente como tudo ou todo, e que quer dizer todos, sem distinção. É para toda a humanidade. Por isso ele diz: pois todos pecaram, e a próxima frase significa ficar aquém do esperado, estar em falta. Ou seja, falta-nos a glória de Deus. Agora, existe uma relação peculiar entre justiça e glória. Quando nós agimos com retidão, a glória de Deus é manifestada. Está escrito aqui no versículo 23, uma passagem muito conhecida: pois todos os humanos, pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. E veja o que Paulo fala no próximo versículo. Depois de dizer que eles foram destituídos da glória de Deus, ele diz: sendo justificados. Repetindo, é o mesmo que aquele que se torna justo. Como? A próxima palavra é retirada do grego doron, que significa dom.
Mas aqui, nessa condição, esse tipo de palavra significa gratuitamente. Repetindo, sendo justificados gratuitamente. Como? Estamos falando sobre redenção. E quando você ouve a palavra redenção, um termo muito importante deveria vir à sua mente, que é sangue. O que a Escritura diz? Sem o derramamento do sangue. A maioria dos estudiosos dizem que não há remissão dos pecados. Mas, na verdade, trata-se da palavra relacionada à redenção. Não existe redenção sem sangue. E é por isso que ele diz no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção. A redenção que há no Messias e Yeshua, que Deus propôs para. E aqui está, para propiciação. E por que isso é importante? Essa palavra tem a ver com algo que é melhor. Então, em grego, estamos falando sobre uma coisa que surge através da redenção. Lembre-se, não existe redenção sem o derramamento de sangue. Sangue de quem? Sangue do Messias. E diz aqui, olhe com atenção, sendo justificados ou tornando-se justos. É a mesma palavra, gratuitamente, pela sua graça, ou seja, pela redenção, ou por causa da redenção. Lembre-se que a redenção está particularmente relacionada a sangue. No Messias e Yeshua, Deus propôs para a propiciação pela fé. Seguindo, ele diz, do seu sangue. Nós deveríamos antecipar, se conhecemos termos teológicos, quando estamos falando sobre redenção e a graça de Deus, perdão e justificação, é claro que o elemento-chave para a redenção é o sangue. Então, é a fé no que Deus fez quando morreu na cruz, derramando o seu sangue. E por que ele fez isso? Continue a ler, estamos na metade do versículo 25. Para manifestar, para demonstrar a sua justiça pela. E observe qual é a próxima palavra. É um termo que fala sobre a paciência de Deus, sobre Deus estar mais lento para sentir raiva. É uma palavra que significa suspender. Em alguns casos, significa ignorar, mas não para ignorar constantemente, mas apenas por um momento, durante um tempo. É isso que a Escritura está dizendo. Durante um tempo, por um momento, Deus suspendeu. O que ele suspendeu? Sua raiva, sua ira, seu julgamento. A humanidade merece isso? Sim, nós merecemos. Nós somos pecadores, nós somos rebeldes. O que aprendemos semana passada? Nós somos como uma sepultura aberta, ou seja, nós somos perigosos e estamos cheios do que é impuro, do que está contaminado, e Deus não abençoa a contaminação. Então, não há nada bom, nada positivo na humanidade que está sem Deus em nós e trabalhando por nós. Mas ainda assim, nós merecemos o julgamento e o castigo de Deus. Por quê? Nós somos culpados. Mas Deus, durante um tempo, como diriam hoje, deixou passar batido. Ele lidou de forma gentil. Como está na Escritura, em Salmos, Deus frequentemente não destrói totalmente, mas ele se controla. Essa é uma palavra que implica em restrição. Por quê? Cada vez que ele age assim, sempre é para dar tempo para o arrependimento. Mas nesse caso, também está relacionado até com o fato de que o Messias veio e realizou o trabalho de redenção, tornando-se sacrifício para nosso pecado, de forma que pudéssemos ser justificados pela fé, pelo seu sangue. Agora vamos ler a segunda parte do versículo 25. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos. Assim, ao invés de fazer como fez nos dias de Noé, quando ele provocou seu julgamento, será que aquela geração da época de Noé e de antes mereciam aquele dilúvio? Sim, eles mereciam. Mas Deus, que é misericordioso, ele cancelou o julgamento da humanidade com o propósito do Messias, que se fez carne, que realizou seu trabalho e que trouxe a redenção.
dando uma oportunidade para que aquela mensagem se estendesse por todo o mundo. E quando Deus diz, basta, essa mensagem, exatamente como está em Mateus 24, versículo 14, quando o fim chegar, o que vai acontecer? Ele aqui está se referindo ao fim da era da igreja. E quando chegar o fim da era da igreja, quando surgir a esperança abençoada, o arrebatamento, o que vai acontecer logo em seguida? Está muito claro, virá a ira de Deus, o seu julgamento sobre este mundo. Mas isso foi suspenso. Ele não está fazendo como deveria com relação ao pecado, pois ele está dando um tempo para o arrependimento, para que essa mensagem vá adiante. Continue a ler o versículo 25, que fala também sobre, e nós podemos dizer, o atraso. Mas alguns dizem a paciência de Deus, que significa que Deus simplesmente adiou por um tempo. O que ele deveria fazer seria apenas o julgamento sob a paciência de Deus para que primeiro. Agora, a palavra primeiro não está lá, mas esta é a implicação que deveria ter. A demonstração da sua justiça neste tempo presente. Veja o quanto isso é bom. E Paulo diz isso, pois ele vivia num tempo, no seu tempo presente, quando a justiça de Deus foi manifestada. Sobre o que ele está falando? A revelação da primeira vez que o Messias apareceu. Quando ele veio a esse mundo, ele se humilhou para que ele pudesse ir para Jerusalém, entregar a sua vida, precisamente na Páscoa, no dia da redenção. Se você não se dá conta que o Messias morreu na Páscoa, isso mostra que você não compreende bem a Escritura. Porque várias vezes está escrito nos Evangelhos, em todos os 4, que ele morreu no dia da preparação, ou seja, no dia da Páscoa, quando os cordeiros eram preparados e sacrificados para serem comidos no primeiro dia, ou no dia seguinte, no primeiro dia do pão ázimo. Agora eu digo o dia seguinte, simplesmente à noitinha, porque com a noitinha, um novo dia vem. Então ele diz, neste tempo presente, a demonstração da sua justiça ocorreu para que ele seja justo. Não apenas que tenha demonstrado que ele seja justo, mas também o justificador daquele que tem fé. A fé em Yeshua. Explicando, o Messias é o justo, mas não somente ele é justo, ele também é o justificador daquele que faz o quê? Que acredita. Depois vemos as palavras, daquele que tem fé em Yeshua. Versículo 27. Portanto, baseado no que aprendemos com relação à obra de Deus na redenção, o que isso tem a ver comigo? O que eu fiz ao fazer a redenção? Nada, nada. Foi o Messias que fez tudo, de acordo com o plano maravilhoso de Deus. Portanto, por causa disso, Paulo tem uma pergunta. Olhe lá, onde ele diz, neste texto do versículo 27, então, onde está o motivo de vanglória? Ele então diz que tais vanglórias, toda essa arrogância, todo esse orgulho, tudo que diz respeito apenas a mim, ele diz, tudo isso foi colocado para fora, foi excluído, foi eliminado. Em outras palavras, não há lugar para vanglórias. Por qual lei? Bem, nós sabemos, a lei das obras. Isso é o que alguns ensinam. Quanto à palavra lei aqui, a palavra Torá, ou em grego nomos, pode ser entendida como ha-Torá, vilo, ho-nomos, a lei. Mas essa palavra também pode ser usada para se referir a uma doutrina, a um ensinamento. Então Paulo diz, eu tenho uma pergunta para você. Como alguém se justifica, se torna justo, entra em aliança com Deus, uma nova aliança, uma aliança de reino? Então ele pergunta, será que é por qual lei? A lei das obras? Seria fazendo bastante boas ações, sendo agradável? Mas ele diz, não, mas sim pela lei, ou podemos dizer pela doutrina da fé. Isso pode ser encontrado na Torá. Onde? É a terceira vez que eu disse hoje. Na vida de Abraão. Abraão acreditou em Deus. A palavra acreditar em hebraico é lahamim. E a palavra emuná, que significa fé,
é derivada dela. Então, acreditar e demonstrar a fé são a mesma coisa. A fé é simplesmente um acordo com Deus. Não pense que, pela nossa fé, nós temos um papel em nossa redenção, em nossa salvação. Nós não temos, nós simplesmente reconhecemos o que Deus fez por meio de seu Filho. Nós acreditamos nisso e também que, por meio disso, lhe foi creditado como justiça, a justiça de Yeshua. Jesus Cristo é colocado sobre nós eternamente. Portanto, não é através das obras da lei, mas ao invés da lei, da doutrina da fé. Versículo 28. Baseado em tudo isso, ele diz: concluímos, portanto, nós consideramos, portanto, que o homem é justificado. Como? Pela fé. Agora, por que ele chegou a essa conclusão? Essa é uma palavra que, a propósito, é de onde vem a palavra em português que dá a ideia de perceber algo. É de onde vem a palavra lógico. Assim, quando você lê a palavra de Deus e o que ele diz, especialmente na Torá, nos primeiros 5 livros da Bíblia, aqui estamos falando especificamente do livro de Gênesis, é lógico, baseado naquilo que Deus falou a Abraão, que o homem, que homem? Qualquer ser humano, seja homem, mulher, judeu, gentio, não faz diferença. Ele diz: o homem é justificado pela fé. Olhe no final agora, veja o que está escrito, sem as obras da lei. Veja o quanto tudo está muito claro. Alguém é justificado. Eu me torno justo, sendo declarado por Deus como justo. Não por causa de alguma obra da lei que eu tenha feito, como também que outro tenha feito. Está além da lei. Foi isso que aprendemos quando começamos nosso estudo. De novo, Paulo diz aqui: o homem é justificado pela fé. E observe que diz que ele é justificado, sendo justificado. Isso acontece, é feito para nós. Está na voz passiva, ou seja, alguém nos justifica e nós recebemos esta justificação. Uma outra coisa bacana sobre a justificação é que nós vemos que o verbo frequentemente se encontra no tempo perfeito, o que significa: eu já fui justificado no passado, mais de 30 anos atrás. Eu aceitei o Evangelho. Isso ainda é verdade. Eu ainda sou justificado agora. E porque o verbo está no tempo perfeito, dá a ideia de continuidade. E algumas vezes o tempo perfeito também fala sobre o futuro, num ponto que não é conhecido, mas ele pode também falar sobre consequências eternas, como é o caso da justificação. Eu sou eternamente justificado. Isso é verdade tanto no passado, também agora, como sempre será verdadeiro. Repetindo, concluímos, portanto, que o homem é justificado pela fé à parte, ou seja, sem as obras da lei, separado das obras da lei. É a mesma palavra que vimos mais cedo sobre as obras da lei. Agora, versículo 29, Paulo tem mais uma pergunta, e ele simplesmente a faz. Deus é somente Deus dos judeus? Ou seja, por que Deus deu a Torá para a maioria, para os judeus? Isso significa que ele é o Deus dos judeus somente? E ele mesmo responde: e não, o é também dos gentios. Por quê? Ele criou os gentios também. Sim, ele fez um chamado específico aos judeus, mas esse chamado foi para sermos servos. Aquele chamado foi para proclamar a mensagem do Evangelho. Para quem? Para todas as pessoas, tanto judeus como também gentios. Então, ele também é o Deus dos gentios. Sim, ele é também, ele diz, respondendo à sua própria pergunta, o Deus dos gentios. Agora vamos ao versículo 30. Se, portanto, só existe um Deus que justifica, quem? Que justifica os circuncisos, ou seja, os judeus. Como ele justifica os judeus? A Escritura diz, da fé, que significa pela fé, por fé, e os incircuncisos, ou seja, os gentios, pela mesma fé, pela fé. Agora, o último versículo, ele diz algo muito importante que, infelizmente, de um ponto de vista prático, é tudo menos ignorado pelo cristianismo hoje, e é trágico. Eu acredito que essa seja uma das razões pelas quais falta poder à igreja, falta perspectiva em saber como viver em retidão. E nós já vimos que o homem não se torna justificado, ele não se torna justo pelas obras da lei. Isso significa que as obras da lei são não importantes, que não têm relevância,
Claro que não. Somos chamados a caminhar no Espírito. O que aprendemos há 2 semanas e também na semana passada. Aqueles que caminham no Espírito cumprem a justiça da lei. Então nós não estamos sob a lei. O que isso significa? Nós não somos julgados pela lei. Já vimos isso antes. Já não se está mais sob o julgamento de Deus, sob a lei. Mas nós utilizamos a lei pela fé, sendo guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Agora veja o que ele diz aqui nesse último versículo, o versículo 31. Portanto, a lei se torna inválida pela fé? Será que é isso que acontece? Já que eu escolhi o caminho, a doutrina da fé, isso se torna impotente? Será um golpe de morte para a lei? Preste atenção aqui, pois este é o termo usado quando se quer dizer tornar algo nulo e sem efeito, ou seja, ineficaz. Então Paulo faz a pergunta. Espero que você concorde com Paulo e espero que você compreenda o Paulo bíblico e não aquilo que muito frequentemente as pessoas pregam, que é incorreto. Ele diz que esquece tudo. Portanto, a lei se tornou inválida, anulada, por causa da fé. O que ele diz? Ele usa um termo muito forte em grego quando ele diz mi gineto, que significa que nunca seja, e que frequentemente é traduzido pela grande maioria dos tradutores como Deus me livre. Nunca deixe esse pensamento vir à sua mente. Então, será que a Torá é inválida pela fé? Ou seja, ela não tem mais nenhuma importância? Será que ela é inútil e deveria ser colocada de lado? O que Paulo diz? Nós não podíamos entender absolutamente nada. Mas ao contrário, veja o que ele diz. Ao contrário, a lei sobre a qual está se falando. Sabe o que diz? Ele diz que ela se confirma. E a palavra usada para confirmar significa exatamente isso. Se erguer, levantar. E veja agora a imagem que Paulo nos dá. Quando alguém é chamado ao serviço, ele se levanta, ele se apresenta. É sobre isso que ele está falando. Agora, pela fé, a Torá, os seus mandamentos, têm maior relevância em minha vida. Eu compreendo, eles são justos. E agora, sendo guiado pelo Espírito, sob a orientação do Espírito Santo, eu pratico tudo isso, não baseado em letra da lei, mas no propósito, na justiça da lei. Eu quero demonstrar na forma como ajo, como me comporto, e os mandamentos de Deus da Torá, são úteis para nos ensinar a como caminhar no Espírito. Eu fecho por aqui. Até semana que vem. Shalom. Until next week, shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.